Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, buscando fazer uma leve retomada do nosso conteúdo, daquilo que nos apresentou nos primeiros capítulos do evangelista Marcos, nos traz um pouco essa contextualização para todos nós compreendermos ao interpretar o livro o Evangelho de Marcos. É bom situar realmente o tempo que ele pode realmente ter sido escrito ali após os anos 40, mais ou menos anos 50. Há também biblista que coloca para nós até os anos 70, e então tem uma divergência um pouco, mas o interessante é saber que o Evangelho de São Marcos foi um dos primeiros que foi escrito, né? E traz assim um pouco o resumo da vida de Jesus, da missão que ele desenvolveu num caminho da Galileia a Jerusalém, né? Jesus transmite essa trajetória, né, dos seus passos, daquilo que ele pôde configurar a sua missão em um itinerário, né? São Marcos coloca nessa perspectiva, né, de um caminho que é realizado por ele. Ao longo desse desenvolvimento vai se dando todo o contexto histórico. Isso também se confirma a partir daquilo que se apresenta no próprio livro de João. João, ele parte de Jesus em Caná da Galileia, né? Então também apresenta essa forma contínua de uma caminhada até chegar à celebração da ceia já dentro de Jerusalém, e é acolhido em Jerusalém com as palmeiras, né, que chamamos hoje celebramos como Domingo de Ramos, e é acolhido em Jerusalém, mas é um caminho que depois leva ao Calvário. Não é que Jesus não tinha ido a Jerusalém ainda, mas ele ia a Jerusalém nessa trajetória, né, sempre da sua caminhada de judeu, né, que sempre, todos os anos, a festa judaica acontecia em Jerusalém e retornava ao seu povoado, né? Então Jesus, ele parte da sua caminhada da Galileia para Jerusalém. Então, seguindo as orientações, né, daquilo que o próprio evangelista apresenta numa continuidade da sua abordagem, né, se refere ao escrito de Marcos, que não conta entre os 12, mas apresenta eles têm uma participação dentre os primeiros convertidos do judaísmo para o cristianismo, né, se tornando seguidor de Jesus, muito mais na companhia, que se apresenta na companhia de Pedro, mas também se apresenta na companhia do próprio São Paulo, né? Então Marcos apresenta em dois momentos assim, mas a narração própria do Evangelho se apresenta numa configuração apresentada por uma narrativa de Pedro, né? Uma experiência de Pedro, então tanto que narra muito essa experiência de ida também a Roma, onde Pedro, depois de Jerusalém, ele percorre sua missão, como assim outros apóstolos foram para diversos lugares. Pedro vai a Roma, né? E tem essa presença ali. Então, por isso nós queremos assim fazer esse contexto, né?
Mas é importante a gente perceber isso, né? Ele mesmo, ele não narrando a infância de Jesus, ele não deixa de mencionar ao longo do próprio Evangelho essa contextualização, né? Ele vai trazendo um pouco em algumas retomadas, né? Quando fala de João Batista, um pouco depois ele vai falar um pouco da família de Jesus, no capítulo 3º. Então ele dá um toque nessa realidade de Jesus no contexto humano, né? Familiar, né? Mas esse não é o enfoque do evangelista Marcos, né? Ele realmente trabalha uma amplitude de uma apresentação do projeto de Jesus ao longo do seu caminho realmente para Jerusalém, mas um caminho que leva a um acolhimento dessa presença do reino de Deus, né? Então, o objetivo realmente do evangelista Marcos é transmitir esse gesto de Jesus, né, dentro da sua fundamentação, dentro dessa apresentação do reino de Deus. Jesus de Nazaré, né, nesse plano realmente de salvação. Um grande enfoque dele realmente se dá aí. Então, por isso que os primeiros capítulos ali vão apresentar isso, retoma isso aqui, a questão do Filho amado de Deus, né? Que vem se apresentar tanto no batismo quanto na transfiguração. Depois o próprio João, o evangelista João, ele retrata isso como discípulo amado, então ele tem essa conotação também interligada com aquilo que se apresentou em Marcos, né? Então é importante a gente fazer essa contextualização. Também dentro das suas estruturas, um olhar geográfico dentro daquilo que se apresenta, ele busca traçar um caminho da Galileia a Jerusalém. Isso é importante a gente estar muito ciente, que é esse itinerário que Marcos se utiliza. E depois um outro dado que é importante para nós assim termos a partir do evangelista Marcos, não é que Jesus não foi em Jerusalém em outros momentos, mas todo judeu tem a festa judaica, né, por ano, que sempre iam a Jerusalém, né? Mas o evangelista busca fazer essa apresentação dentro depois de um caminho, né, que é a chegada a Jerusalém. E essas referências dentro dessa geografia que traz realmente esse ministério de Jesus dentro da Galileia, ali dentro do capítulo, desde o capítulo 1 até o capítulo 7, ele apresenta esse itinerário dentro da Galileia. Depois ele faz algumas viagens fora da Galileia, do capítulo 7 ao capítulo 10, apresenta essa realidade de Jesus em torno da Galileia ali. E o mistério de Jesus em Jerusalém, do capítulo 11 até o 13, né? E depois narra a paixão e ressurreição de Jesus nos capítulos 14 e 16, né? A 16. Então é importante a gente ter essa primeira referência dessa geografia de localização que o autor do Evangelho de São Marcos, ele se deteve, né? De ver o caminho, as viagens de Jesus, as suas ações em cada localidade desse povoado, começando pela Galileia, depois em região de Tiro, Sidônia, ali aos arredores, né, região chamada Pagães, né, e depois outros evangelistas vai narrar Jesus na Samaria e em todas essas, na cidade de Cafarnaum. Então tem todas outras cidades também que Jesus vai passando, mas em torno da Galileia, dentro da Galileia e em torno dela, até chegar em Jerusalém, o ponto culminante da vida de Jesus, né? E isso nos faz uma referência também, a partir da leitura geográfica, já essa busca depois de apresentar uma Jerusalém celeste, né? Não é ainda a perspectiva agora aqui de fazer essa reflexão, mas já tem esse apontar para uma nova Jerusalém, não a partir de uma estrutura física, geográfica de uma cidade, né, como se compreende
ali nesse caminho que Jesus percorreu, mas se entende já uma Jerusalém numa pessoa que é Jesus. Jesus é essa nova Jerusalém, esse novo lugar que aponta ao céu, né? Essa presença constante em Jesus que nos leva, nos remete já a esse reino de Deus, essa presença no céu. Então é dentro desse contexto que ele vai se apresentar. Depois ele narra isso em 2 cenários, né? Ele apresenta num primeiro esse contexto da Galileia, ali nas regiões das sinagogas, nas casas das pessoas, no deserto, em meio a multidões, quando ele fala por meio do barco, a travessia do mar, né? A cura, as diversas controvérsias, divisões de pensamentos entre judeus e fariseus, as propostas de Jesus, as contrariedades do enfrentamento deles a Jesus, tudo isso acontece ali logo no início desse primeiro cenário, né? E depois nós vamos se deter já um segundo cenário, que é essa viagem de Cesareia, de Felipe até Jerusalém, já como um segundo ponto, segundo cenário, já apresentando um caminho mais da cruz, né? Foi interessante nesses dias, né, se vocês observaram a trajetória do Evangelho, nos domingos, nesses últimos domingos, foi apresentando já esse contexto ali do capítulo 9, 10, né, 11, 12, que estamos agora seguindo durante esses dias, né, aprofundando um pouco mais. E começa a falar de uma realidade que nós começamos a falar na última aula a respeito do mistério da cruz, né? E nós paramos exatamente quando nós íamos entrar nesse sentido, que fechamos ali a luta pela fé. E se vocês querem aí situar na apostila de vocês, na página 32, ele começa a falar dessa perspectiva da cruz, né? Então, dentro das nossas reflexões, para compreender o Evangelho de São Marcos, e ele vai frisar em diversos pontos, de uma forma até repetitiva, né, esse mistério da cruz, de vários enfoques, né? Ele apresenta ele de diversos pontos de vista. É importante a gente situar ali no capítulo 9 de São Marcos, que ele faz esse confronto com a própria realidade dos discípulos. Aqui ele está falando com os discípulos e preparando eles, e ele fala dessa perspectiva da cruz, de uma entrega total, de um despojamento para essa entrega, mas ao mesmo tempo, ao longo do caminho, eles discutem quem é o maior, né? Então ali há uma contrariedade, uma contramão daquilo que Jesus está ensinando, né? Então a gente percebe um pouco esse confronto das incompreensões, que Jesus apresentava claramente uma entrega total, um processo serviçal, né? E ao mesmo tempo há esse confronto entre a forma de ser dos discípulos, ainda trazendo muito enraizado nas suas experiências de vida, ainda a experiência dos fariseus, né? A forma de proceder farisaica, ainda muito impregnada na vida dos discípulos, né? E Jesus, ele quer quebrar isso. Então, por isso que aqui, nesse significado do segmento da cruz, é deixar-se, né, tornar realmente essa entrega, rejeitar totalmente essa forma de disputa de superioridade e abraçar o plano do serviço. É por isso que depois ele apresenta a figura até ali de uma criança, né, depois para os próprios discípulos, para que eles pudessem se olhar na pequenez, na forma da humildade, na simplicidade de uma criança. Então ele também faz esse confronto com eles, né?
Em alguns momentos, aí, nesse ensinamento de rejeição do caminho da cruz, que é essa resistência, né, que existe dos discípulos, é dessa forma de excluir, né, totalmente o caminho de dor. Né? Eles pensavam isso, um caminho de dor, não aceitavam isso, como também os fariseus não aceitavam um Messias humano sofredor, né? Isso para eles era incabível, né? Ter esse tipo de atitude. Então, ele traz para nós essa travessa da Galileia e não queriam que ninguém soubesse. Parece que ele quer algo muito oculto, mantém só essas informações aos discípulos. Por causa exatamente da resistência que se tinha ali que tinha uma resistência muito forte por parte dos judeus dentro desse ponto. O Joanilson gostaria de fazer uma colocação? Dessa sua fala, na aula de escatologia, o padre Marco Aurélio falava dos primeiros anticristos, e ele mencionava um teólogo muito importante, né, que ele não queria seguir essa regra. Ele já queria ser de uma maneira deles mesmo, dentro dessa dinâmica que você está falando. Eles não aceitavam, por exemplo, as decepções, o trabalho, as dificuldades do cristianismo. Ele deu até o exemplo de Pedro, né, quando ele disse: Senhor, que isso não aconteça contigo, dentro desse sentido, né? Mas muitos no começo, nesse contexto, eles pensavam que estavam fazendo a coisa certa, mas sendo que era totalmente diferente de acordo com o que Jesus estava ensinando, né? Exatamente. Então ele apresenta essa resistência. E isso é um comportamento totalmente farisaico, né? E que isso ainda se mantém em algumas tipos de pregações e reflexões ainda em nosso tempo, né? Ainda nós temos ainda muita resistência por parte de alguns pregadores, né? Alguns que hoje ainda tem essa postura, né? E então, dentro desse ensinamento que Jesus apresenta para eles sobre uma entrega, morte e ressurreição, há também essa resistência interna dos próprios discípulos, né? E essa questão da discussão deles de quem é o maior, né? E é onde Jesus apresenta essa atitude mais do sentido do perder a sua vida, né? Tá aí na letra B da página 32, apresenta isso. Essa questão de se colocar como o último, né? Ser os servos de todos. É uma mentalidade totalmente nova, totalmente que para eles isso daí não era fruto daquele tempo, não era fácil para eles aceitarem naquele tempo esse tipo de reflexão, né? Esse tipo de comportamento, porque todo o contexto social daquela época, político, que não deixa de influenciar o campo religioso, né, daquele tempo, de ser esses que são treinados para aqueles que mandam e aqueles que obedecem. Então eles viviam uma sociedade assim, né, dos que mandam e dos que obedecem. E era uma obediência cega, né, uma forma de obedecer cegamente. Então esse enfrentamento de pensamentos era muito latente ainda nesse contexto onde Jesus está caminhando com eles. Então, trabalhar uma nova mentalidade, assumir uma mentalidade de servo e não mandante, para eles era totalmente novo, né? E para eles às vezes até inaceitável, né? Não se esperava de um rei, de um mestre, ser ao mesmo tempo aquele que estava ali lavando os pés, que estava tocando em enfermos, que se preocupava com os pobres. Aqui traz para nós uma reflexão sobre a valorização de uma forma igual, da igualdade de gênero, né? As relações de igualdade entre homem e mulher, no capítulo 10, versículo do 3 a 12,
cria essa nova mentalidade da participação do homem e da mulher, né, desse acolhimento da mulher. Isso também era novidade. As mulheres não tinham espaço nem no contexto religioso, muito menos no contexto político. Se hoje a gente acha, né, ainda um absurdo que a mulher não tenha um espaço totalmente de estima por uma liderança, né? E nós estamos vivendo ainda o contexto das eleições, né? Passado aqui para nós, mas em outros lugares ainda estão em eleições, e a gente vê claramente essa disputa de lugares de uma forma ainda muito distante de levar uma igualdade, né? Não só por uma questão de levantamento de bandeira, porque não cheira bem quando a conquista é pelo levantar de bandeira. Dentro da igreja, sobretudo dentro da igreja, há um contexto assim que a gente se preocupa, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando as últimas reflexões em torno do sínodo, né? A grande expectativa das mulheres e, de um modo particular, de uma ala feminista, né? Que é uma teologia feminista. Uma coisa é falar da teologia com o olhar, com a valorização da presença das mulheres no serviço do reino de Deus, no anúncio do evangelho, no serviço da eclesialidade, da igreja, né? A participação ativa sem se sobrepor ao homem, nem o homem sobre a mulher. Isso aqui é uma forma que deveria ser. Mas a gente vê muito levantamento de bandeiras que é como se a igreja não valorizasse as mulheres, com um ar de conquista. Cada passo que a mulher dá dentro da igreja como uma conquista, e igualando isso às bandeiras que são para as políticas públicas, o espaço da mulher na sociedade. Isso não é muito educativo quando se trata no contexto religioso, né? Por isso, aí vocês podem até se perguntar, e essas reflexões sobre a questão dos ministérios dados às mulheres, sobretudo da diaconia, de mulheres que querem ser sacerdotisa, né, hoje no nosso contexto, né? Essa preocupação, essa adesão não quer dizer que não pode pegar esse fundamento a partir daquilo que Jesus colocou aqui, né? Ele não quis trabalhar, não colocou esse sentido de igualdade por meio de bandeiras. Ele valoriza o ser humano na sua plenitude. Enquanto nós, quanto cristãos, não compreendermos o caminho da igreja como plenitude da vida humana, de um acolhimento humano, não importa a idade e a pessoa, a sua vida, mas buscar acolher e trabalhar a compreensão, assim como Jesus fez com os discípulos, que acolhe eles do jeito que estavam, do jeito que eram, e foi fazendo esse treinamento. É isso que Jesus queria, né? E ele assim inseriu diversas mulheres dentro desse processo também, né, para caminhar com eles, né? Mesmo quebrando algumas resistências que se tinha, né? Então eu faço essa atualização, e a gente observa um pouco esse levantamento de bandeira no entorno do sínodo, não dentro, mas fora, né? Querendo forçar algo que a gente ainda não consegue, como um povo todo não tem uma compreensão do que é realmente a questão do ministério feminino dentro do contexto religioso, né? Não como conquista,
mas como serviço. Quando compreendermos que estamos para servir, não para dominar, não para querer disputar quem é o maior, quem tem vantagem, que situações. Quando nós compreendermos essa atitude de serviço, de se colocar ali nos últimos lugares, com o sentido não de coitadinho, mas realmente daquele que se coloca à disposição, na gratuidade, aí sim há essa mudança de mentalidade que Marcos destaca aqui no capítulo 9, versículos de 35 a 37. Essa questão do serviço, do perder a vida ganhando, salvando, não para cá, não para o terreno, aqui para o nosso terrestre, não agora, mas para frente. Inclusive ele vai repetir isso em uma outra explicação um pouco mais à frente. A nossa apostila vai retomar esse conteúdo, né? Então, na letra C, na página 33, esse acolhimento aos de fora e o cuidado com a paz interna. Jesus trabalha essa perspectiva, né, muito clara aí, que também aparece esse problema lá em João, né? Então, no grupo dos 12 também se apresenta esse impedir, que ali João apresenta esse impedimento da expulsão dos demônios, ou seja, Jesus, ele não deixa que eles criem essa mentalidade. Nós proibimos porque não faz parte. Não. Quem não está contra nós está a nosso favor, né? Então Jesus, ele não criou situação por aqueles que não faziam parte do grupo, porque os discípulos também já estavam criando mentalidade como os mestres da lei, não se misturavam com outros, por isso eles não aceitavam Jesus. Jesus não fazia parte da linhagem dos mestres da lei, não fazia parte como dizer assim, da classe sacerdotal, ele não fazia parte ali dos saduceus. Então Jesus, ele não tinha essa linhagem religiosa e muito menos dentro do contexto sociopolítico também. E então os fariseus, saduceus, mestres da lei, sacerdotes, levitas, então eles não aceitam a ação de Jesus de expulsar demônios, de pregar, né, falar, dar um novo ensinamento, né, não acolhe, porque Jesus não fazia parte dessa linhagem. E aqui Marcos faz esse destaque dessa realidade, né, que também os discípulos vinham com essa mentalidade que não podia aceitar quem não fosse discípulo de Jesus para falar em nome de Jesus. Isso aqui já nos leva a uma abertura para compreendermos a nossa relação hoje com as diversas religiões que se tem, né? E até uma forma, às vezes, que a gente encontra de diminuir, né? Uma forma de diminuição, as seitas, não sei o que. Não, são outras formas de entender o Evangelho, de praticar o Evangelho. Se estão errados ou não, a gente vê exageros de um lado e de outro. Dentro da Igreja Católica há exageros também de movimentos muito fechados, movimentos também às vezes muito liberais. Então, assim, um certo equilíbrio é necessário, tanto na parte católica, na parte dos outras igrejas evangélicas, que são cristãs, né, que também fala de Jesus Cristo de uma forma diferente de interpretar, né? Acredito em outros pontos, né? Em alguns pontos temos pontos em comum, mas muitas divergências doutrinais. Então Jesus quebra isso, né? Não quer que proíba, deixa que eles façam a sua missão, mas que nós, dentro de nós, não crie essa disputa. Eu estava escutando esses dias alguém falando, o padre Zenildo, né? O padre Zenildo, Dom Zenildo agora, né? De Manaus, Dom Zenildo Lima, ele falava em uma das comunidades em Manaus,
fazendo uma pregação esses dias, ele dizia: nós não podemos ter na nossa cabeça as outras igrejas cristãs como concorrentes nossos. Muito latente isso, porque Jesus já tinha dito isso. Não podemos ter as igrejas como concorrentes nossas, e muito menos concorrentes dentro da própria Igreja Católica, dentro dos próprios movimentos pastorais. Nós precisamos compreender que esse servir, né, esse cuidado dessa harmonia interior da comunidade dos discípulos, da comunidade católica hoje, dos discípulos, do caminho discipulado dentro da Igreja Católica, precisa ter esse contexto de unidade. Então, não deixar que esse equívoco de proibição que João ali apresenta para Jesus, até de uma forma orgulhosa que eles fizeram aquilo. Jesus imediatamente combate isso. Então, claramente para nós aqui, Marcos faz questão de trazer essa ênfase também para nós. No capítulo 9, versículos de 38 a 50, ele traz essa ênfase que não se pode criar esses tipos de divisões, né? Aí ele vai apresentar um outro passo, né? Então, voltar às origens para superar a opressão do sistema familiar. Aí no capítulo 10, de 1 a 12, Jesus traz esse ponto de referência, também ligado à compreensão da cruz. Nós continuamos falando aqui do significado do segmento da cruz. Então, são todos passos esses que também no contexto familiar nós precisamos ter este olhar realmente. Aqui também ele retoma a questão das mulheres, né? Jesus toma posição ao lado das últimas, as mulheres. Traz a ênfase novamente delas para dentro deste caminho, que dentro do contexto da família, superar o androcentrismo, ou seja, onde o homem é o centro, né? E a mulher é mais como uma serviçal do que uma esposa. Então é diferente, ele busca trazer essa igualdade, esse respeito mútuo. Eu não sei se ontem vocês assistiram o jornal. Eu assisti no Jornal da Globo à noite, né? Ontem, dia 24, né? Ontem foi 25, né? Então trouxe para o censo, né, do IBGE, trouxe agora uma forma elevada, né? Quase que 50% já, que as casas estão chefiadas pelas mulheres. Eles medem assim, né? Ou porque mulheres que hoje assumem a casa sozinhas, já não tem mais a figura do esposo, não tem dentro de casa, né? E por N situações separou e tá a mulher com os filhos, né? Então ela é a chefe da casa. Outras porque a provedora da casa é a mulher, e assim se apresenta dentro do contexto familiar ela como chefe de família. Eles nunca colocam o homem e a mulher, os dois chefes de família. O IBGE ele faz essa... só um chefe de família, ele coloca, né? Ou aquele que parece que é mais o ponto dominante, ou aquele que sustenta. Ainda é na compreensão do IBGE isso. E apresentou esse, né? Quase que 50%. As mulheres estão 49, alguma coisa por cento, né, nessa liderança das famílias, e os homens ali 50, alguma coisa por cento ainda se mantém como chefe de família, né? E também aí já entra aquelas outras situações daqueles que moram sozinhos. Então tem toda essa apresentação do IBGE. Mas o que apresenta aqui? O que eu quero trazer? É esse sistema familiar que Jesus resgata nesse sentido da igualdade. Quando eu digo o IBGE, ele faz esse levantamento de bandeiras, né? Ele apresenta um pouco a sociedade que muda aqui no nosso Brasil, mas assim,
E nessa perspectiva daquilo que apresentou Marcos, Jesus, ele apresenta isso, que não quer colocar o homem simplesmente a solo no centro. Ele já busca combater isso. Mas também ele não vai querer que as mulheres ocupem esse lugar e os homens ficam nessa redução. Ele quer trazer uma linha de equilíbrio, de acolhimento, de respeito entre si, de igualdade entre si. Isso é importante compreender aquilo que Marcos está destacando da fala de Jesus, da pregação de Jesus. Por isso, depois na letra A, ele coloca esse acesso das crianças, esse confronto prático dos discípulos, que na figura da criança se apresenta aqui os menores, né? Os excluídos, os que não podem fazer parte, né? E ele traz a todos. Então, Jesus, ele quer realmente esta unidade social e unidade religiosa. O reino é um só. Compreender realmente nessa igualdade de irmãos, esse acolhimento de irmãos. E aí, à luz disso, ele vai apresentar o reino de Deus, com esse acolhimento, né? Então, Marcos destaca claramente esse ponto aí no capítulo 10, versículos de 13 a 16. Depois ele segue no 10, no 17 até o 52, ele vai falar, deixar tudo e fazer-se o servo de todos e todas, né? Se coloca nessa situação, né? Não se contentar ali naquele diálogo com aquele homem rico que vem e pergunta o que posso fazer para obter o reino de Deus, né? Para entrar na vida eterna, né? E ele faz uma série de apresentações. É preciso seguir os mandamentos, né? E ele coloca, e vocês observarem no Evangelho, ele não destacou aqui nesse momento os 3 primeiros, que a gente classifica em 10, né? Ele não destacou os 3 primeiros. Ele pegou somente aqueles que estão ligados ao sentido humano. Honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade. Ele usa outros termos, né? A questão do adultério, né? Não praticar adultério, não falar nada contra ninguém, não defamar, não cobiçar as coisas alheias, e coloca esse alinhamento propriamente dos 7 pontos humanos. E é nesse alinhamento que ele apresenta aqui, e aí quando há um retorno da fala do homem rico, o que ele diz? Eu já observo isso desde a minha juventude. Então, não falta muito. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. E é nesse momento que há uma tristeza por parte do homem rico, né? Então, aqui ele vai apresentar claramente é necessário esse desapego, né? Então, aqui ele vai apresentar também uma perspectiva de uma abertura de mentalidade com alusão à questão da cegueira, a cegueira do cego de Jericó, que é um abrir dos olhos de forma pausada, né? De forma pausada. É um abrir dos olhos dessa forma. E aos poucos vai compreendendo. Mas um destaque ali entre esse versículo 17 ainda ao 31, é que Jesus olha para ele com amor. Com amor. Veja esse destaque, que às vezes a gente passa a leitura no Evangelho de uma forma corrida, né? E às vezes a gente não percebe essa ênfase de Jesus, né? A gente às vezes passa despercebido dessa ênfase de Jesus, do olhar. O olhar de Jesus é um olhar atento, né? Uma atenção de Jesus aqui, que Jesus, de uma afeição, olhou com amor para ele. E esse olhar com amor realmente se traduziu posteriormente a ver que a riqueza, às vezes, né, aqui nesse outro ponto, vem apresentar como um grande dilema.
Não que eu falava isso na homilia esses dias, quando foi apresentado a proclamação deste evangelho, e eu falava exatamente isso ao povo. Jesus não condena os ricos por ser rico, simplesmente. Ele critica e ele condena que há muitos ricos que se prendem à sua própria riqueza e tem ela como sua segurança e abandona totalmente a Deus, né? Ou seja, se aprimora de algo que pode ser passageiro e que se perde. Lembra do texto do Evangelho que vai apresentar que o homem fez uma grande plantação, teve um grande proveito à sua colheita, e ele depois ele não sabe nem o que fazer com tudo aquilo, depois toma uma decisão. Vou derrubar meus celeiros, são pequenos, né? Vou construir maiores, armazenar tudo, guardar os bens e poder se autodizer que você pode viver uma vida tranquila, porque você tem grandes posses por longo de suas vidas, aí não se preocupar mais com nada. O que Jesus vai dizer na narração? Louco! E naquela mesma noite Deus pode pedir, tirar o fôlego de vida. Para quem fica tudo isso? Para que serviu guardar tanta coisa? Então ele apresenta esse sinal, né, da riqueza como um problema, às vezes, por causa da forma de prender-se aos bens e não a Deus. Então, hoje as nossas pregações, falando daquilo que Marcos destaca para nós, é uma preocupação para que a nossa compreensão de discípulo possa viver esse desapego dos bens terrenos, né? Não podemos condenar ninguém, porque é possível que a riqueza esteja a serviço também de podermos fazer o bem, fazer a caridade, né? Então, o reino de Deus ele pode ser alcançado também por essas pessoas, desde que eles possam também abrir o espaço para acolher o reino de Deus, né? Essa perspectiva do reino é muito importante a gente retomar, né? Por isso aqui eu pergunto a vocês, né, diante dessa reflexão desse mistério da cruz, com todas essas situações que a gente às vezes pensa que isso não está ligado ao significado da cruz, né? No sentido às vezes do sofrer, né? Do entregar a vida, do desapego, do viver os mandamentos, do viver a unidade, do acolhimento, da valorização de um sentido de igual entre o homem e a mulher, entre as crianças, adultos, entre aqueles que fazem parte têm sabedoria para aquilo ou para determinada outra coisa. Isso não nos faz ser maior que ninguém, né? Jesus apresenta o reino de Deus num ar de igualdade. Por isso, quando nós formos estudar em Mateus, nós vamos se confrontar com uma realidade que Jesus coloca todos que vão se encontrar como irmãos, né? Quando se preocupa perguntando diante daqueles que foram casando-se com a mulher e ela não produzia filho, não deixou, casou até com o sétimo e todos morreram e a mulher morreu, com quem ela ficaria no céu? Ele disse, não tem esse problema, porque todos ali são como irmãos. Então esse ponto aqui também São Marcos faz essa retomada. Na página 34, na letra B, ele vai colocar inevitável as consequências de uma vida de entrega. Ele prepara aqui os discípulos, ele faz essa preparação dos discípulos para o enfrentamento das consequências de se fazer oposição àquilo que não condiz com a caminhada do reino, de bater de frente com aquela estrutura que se tinha. Ele apresenta
essa realidade aqui de confronto, né? Então, ali nessa subida para Jerusalém, Jesus ia à frente e os discípulos acompanhavam com medo. Era perceptível esse medo, mesmo que em algum momento Pedro foi capaz de dizer assim: Senhor, nós nunca vamos te abandonar. Mas depois a gente sabe do que aconteceu com Pedro, negou e assim por diante, né? E depois se arrepende tudo, mas eles sumiram com medo, né? Tinham medo entre a caminhada deles. O caminho do discipulado também faz com... Não quer dizer que todo tempo nós estamos totalmente prontos. É uma construção desses passos, né? É um recomeçar também, né? É um recomeçar sempre, né? Uma retomada sempre. Então, é interessantíssimo a gente perceber nisso. Que os discípulos tremem, né? E esse temor, inclusive da morte, né? Isso narra depois que Jesus morreu, eles se trancam, né? Ficam cabisbaixo, não perde o rumo, essas coisas assim. Isso tudo faz parte desse significado da cruz. Mas quanto mais nós vamos compreendendo esse caminho da cruz como um ar de entrega, nós vamos sabendo realmente acolher. Depois a letra C, esse papel da liderança no caminho da cruz. As disputas de lideranças, né, na comunidade, que gera aquele mal-estar. Aí eu já falei, né, daquele que queria ser um dos que queriam ser maior no grupo, né, que faziam parte de um pensamento social da época e religioso da época. E assim também, eles, ao mesmo tempo que eles atribuíam isso um ao outro, eles atribuíam esse Deus tirano, um Deus ditador, um Deus que castiga, um Deus mau. Porque era a mesma compreensão aqui no nível humano, né? Essa mesma compreensão eles queriam comparar a Deus dentro dessa situação, né? Então Jesus quebra isso aqui, né? Ele realmente coloca um pouco mais à frente, né? Essa entrega do Filho do Homem por traição, duplo julgamento, a condenação de morte, humilhação, tortura, execução, e aí depois vem apresentar a ressurreição. Então essa disputa de liderança que existe na comunidade influencia na comunidade dos discípulos, e Jesus retoma isso no caminho do serviço, né? Ele vai e volta e retoma esse ponto. A liderança, ela deve ser exercida num caminho de discípulos, mas a partir do serviço ao outro. Os ministérios dentro da igreja, a nossa vida cristã na igreja, as nossas responsabilidades na igreja, precisa ser vista a partir do serviço, não a partir do mandar, né? Do superioridade, mas do servir. Depois ele segue de novo nessa visão da luta do cego e dos discípulos para recuperar a visão. No capítulo 10, 46 a 52, ele vai trabalhar isso, né? Trabalha aí a partir do Bartimeu, né? Traz essa postura aí do mendigo que está ali sentado à beira do caminho, e Jesus, ele clama por misericórdia. Jesus vai ao encontro dele, né? E faz com que ele possa realmente abrir seus olhos, né? E assim se revela. Então é um revelar desse caminho, né? Dessa apresentação. Então Bartimeu é uma figura que retrata muito bem a cegueira de compreensão, de inteligência, de interpretação que já existia naquele tempo, né? Para compreender a presença do Mestre Jesus, do Filho de Deus, né? do enviado do Pai, que tanto Marcos destaca, né? Dentro desse caminho. Então essa luta do cego para recuperar a visão contrasta também com a cegueira e a resistência dos discípulos em colocar realmente no caminho. Muito diferente, né, de outras linhagens, né,
que Jesus apresenta aqui, que outros formatos de ensinamento, Jesus coloca os discípulos numa atitude de caminhantes para aprender, na prática, né? É um caminho na prática. Aí nós vamos lá na página 36, né? Ele coloca, no finalzinho, na realidade, da página 35, ele coloca aí o cego de Jericó, né? Assim como o cego de Betsaida, né? Não nasceram cegos, né? O que aconteceu para que chegasse a esse ponto? O de Betsaida é passivo, é conduzido por outros e responde estritamente o que lhe é perguntado, né? Traz um pouco essa incompreensão ali. Depois Bartimeu traz um pouco também, ninguém quer se comprometer com ele, porque ele nasceu assim, mas ele já era adulto, né? Ninguém quis se opor, porque assumir Jesus, né? Assumir realmente a nossa vida cristã, ele traz essa divergência. Vocês lembram esses dias lendo Lucas, né? O Evangelho de São Lucas, que não faz parte agora da nossa disciplina, mas entra nesse contexto, que foi quinta-feira, o confronto que existia, dizia assim, eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer divisão, né? Eu gostaria que o fogo, né, já tivesse aceso, ou seja, e os enfrentamentos dentro da própria família, porque a apresentação do reino de Deus, ele causa essa divergência até que se compreenda a divisão que existe entre aqueles que entenderam a proposta do reino de Deus e aqueles que não, aqueles que querem seguir e aqueles que não. E é muito prático isso dentro da nossa própria realidade, nosso contexto familiares às vezes. Não digo aqueles que são às vezes desmotivados para participar, mas têm fé, acredita, faz sua oração pessoal, essas coisas. Eu digo aqueles que negam totalmente a presença de uma ação de Deus. Então esse conflito de compreensão e de vivência traz divisão, traz os choques de guerra. Então essa falta de compreender a vida cristã vai ter uma vida divergente. E tem gente que tem a fé cristã ali, se diz ter fé cristã, mas a fé, o falar não condiz com a prática. Também é outro ponto de divergência. Eu acredito, essas coisas, mas não tem esse segmento, né? Então é também um outro ponto assim, muito, muito forte que nós temos, assim, e Jesus apresenta isso e Marcos traz, né? E outra reflexão na página 36 é essa questão da pedagogia da cruz, né? Então, assim como os 8 primeiros capítulos, eles narram um pouco essa movimentação de Jesus na Galileia, agora nós vamos já ir percebendo dentro desse contexto diversas situações que Marcos escreve a essa comunidade do tempo de guerra, né? Perseguição, dúvida, insegurança, e ele busca dar essa resposta com os ensinamentos de Jesus. Então o seu evangelho busca dar esse sentido de todas essas incompreensões ao longo daquele caminho da Galileia, que eles foram encontrando esses obstáculos, Jesus e seus discípulos. Essas situações aí foram muito práticas ao longo da sua preparação. Aí ele destaca 11 pontos importantíssimos desse ensinamento no caminho da cruz. O primeiro, há uma mudança de cenário, né, aqui, que a gente observa, né, esse modo de organização. Então, essa mudança de compreensão daquilo que se apresentava aos primeiros mestres e aquilo que Jesus estava ali formando e anunciando do reino de Deus, né? Então é muito prático essa apresentação de Jesus aqui nesse contexto, que ele já apresenta a partir de uma reflexão do profeta Isaías, né? Do servo
sofredor, o triunfo dele, né? O vislumbrar dessa presença. Então o discípulo ele também segue esse itinerário, né? Então esses confrontos, né? As curas, essas situações que Jesus fazia era confirmando esse caminho, aquilo que ele estava anunciando. Então é uma mudança que Jesus faz no anúncio dessa busca do reino de Deus, né? Depois, Jesus fundamenta a sua missão a partir de uma releitura do Antigo Testamento, né, daquilo que apresentou Moisés, aquilo que trouxe lá os profetas, apresentou os mandamentos, ele faz essa retomada, mas ele expressa claramente na vida a dignidade das pessoas, a igualdade de condições, o acesso das crianças, ou seja, dos últimos, diferente daquilo que apresentava os fariseus. Então ele ensina os discípulos a viver essa mudança, né? A manter a fidelidade ao verdadeiro projeto de Deus, né? Retoma o projeto originário daquilo que Deus instalou, ensinou lá no início. Ele faz essa releitura do Antigo Testamento a partir daquilo que realmente Deus gostaria que se fizesse, né? Então, há essa contraposição, a releitura dos mandamentos, né? Que Jesus faz, retira os excessos. Jesus não faz nova lei, ele retoma a lei, mas ele purifica a lei. Porque depois fizeram um desdobramento. Se você ler ali o livro de Levítico, de Números, de Deuteronômio, você vai perceber. O Gênesis narra toda uma trajetória, uma narrativa histórica, né? O Êxodo apresenta a caminhada do povo, né? Mas Levítico, e Números e Deuteronômio, ele apresenta, somente Levítico, a questão, trabalha ali as leis, né? Comportamentos, maneiras detalhadas de tratamento, até de cuidados da casa, né? Do lavar um copo, os pratos, de se comportar, de se vestir tal dia, de se colocar diante disso, daquilo. Tem toda uma discriminação de como é que deve se colocar. Às vezes os exageros até. Por isso que Jesus bate de frente com essa realidade. Naqueles momentos que Jesus chega e os discípulos começam a pegar as espigas de milho e come sem lavar as mãos, e os fariseus começam a criticar, né, que estão fazendo coisa errada, não lavaram as mãos, não se purificaram, né? E Jesus diz, o que faz impuro não é o de fora, mas é aquilo que vem de dentro. Aí ele faz uma série de apresentações, isso se repete nos evangelistas, né? Então aqui é essa releitura, reinterpretação do Antigo Testamento, dos mandamentos, daqui do projeto realmente que Deus apresentou, essa valorização da dignidade das pessoas, a igualdade de condições, a acolhida de todos, não fechamento, né? Então, ponto 3, ao iniciar a caminhada, Jesus avalia, né, um pouco essa realidade do grupo, dos discípulos que caminham com ele, né? E ele faz, quem dizem que eu sou, e depois ele pergunta, e vós quem dizeis que eu sou, né? Então faz um pouco essa avaliação da sua proposta, de como é que está o seu entendimento, como é que eles estão, e aí sim apresenta essa convicção, se realmente estão convictos dos passos, né, de Jesus. Então esse caminho da cruz, ele leva também a essa convicção daquilo que nós cremos, daquilo que o discípulo crê, e vai depois sempre apresentando a eles a tríplice realidade da apresentação do anúncio da paixão, morte e ressurreição. Para eles, aos poucos ele foi falando para que houvesse uma compreensão de tudo isso, né? Então, essas narrativas, né? Depois da vitória, que é antecipada no momento místico da transfiguração, que Jesus leva os 3 testemunhas, né, Pedro, Tiago e João, para o monte, e ali transfigura. E há uma confirmação, depois de apresentar ali a lei e as profecias,
a partir de Moisés e Elias, né? Faz essa abordagem, esse olhar daquilo que Jesus iria vivenciar, né? A perspectiva do diálogo deles era isso, né? A vinda messiânica, a glória de Jesus, né? O caminho do Calvário, mas que leva o caminho da luz, né? E a confirmação do próprio Deus naquilo que ele se apresenta, né? O Filho do Homem não veio para... na realidade, o meu Filho amado, né? Onde Deus fala, né? O meu Filho amado, escutai-o, chama a ouvir o Filho amado. E depois essa mesma perspectiva traz essa narrativa do próprio Jesus. O Filho do Homem não veio para servir, mas para não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Em resgate daqueles que realmente buscam o reino de Deus, né? Que realmente dentro daquela... Lembra que falei dos conflitos, das divisões, né? Que existe de compreensões do servir. Uma coisa é você não saber nada sobre Jesus, não saber sobre o reino de Deus, mas fazer o bem, né? Agora, outros que vivem totalmente a oposição disso, conhece o bem, sabe da perspectiva do bem, mas vive totalmente numa contramão, né? Depois ele apresenta no quinto aí o ensinamento de Jesus, que é diferenciado, né? Jesus faz a partir dessa revelação da sua identidade, ele se apresenta a sua identidade como realmente esse Messias ungido, apresenta Jesus numa forma de uma intimidade, né, de uma proximidade. Então, Jesus se faz muito assim, amigo, né? Apresenta a eles fórmulas secretas. Tem coisas que não falava para a multidão, mas explicava para os discípulos. Tem coisa que ele falava em parábola na multidão e explicava particular para os discípulos, porque ele não queria que restasse dúvidas para eles, compreendesse bem porque eles seriam os continuadores desta missão. Que outros não compreendessem, mas que eles pudessem estar verdadeiramente compreendidos daquilo daquilo. Depois, o local de ensinamento não é sentado, esse aqui é o ponto que eu estava começando a falar. Ali os rabinos judeus, eles recolhiam as pessoas, né, os descendentes dos sacerdotes, né, dos mestres da lei, para ensinar, né, iam para a escola sabática. E Jesus apresenta uma forma bem diferente, né, que vai ser andando pelo caminho. A escola de Jesus se faz andando, se faz na prática, se faz já no exercício. Então, até hoje nós temos essa dinâmica dentro da igreja, né? A gente faz formações práticas, nós precisamos ir exercendo. Os seminaristas, no período de sua formação, eles estão no seminário, mas os finais de semana estão nas paróquias também ajudando na vida pastoral. Vocês, né, têm o dia de aula, mas a maioria do dia a dia de vocês tem a vida pessoal, mas a vida também pastoral nas paróquias de vocês, né, no exercício, né? Então, esse contexto, o caminho de Jesus se faz andando, né? Uma redundância, se faz fazendo, né? Se faz na prática. O caminho acontece no dia a dia, né? E até mesmo nessa prática, eu fico observando, por exemplo, algumas profissões, né? Principalmente na área da saúde, as pessoas assim que a gente acompanha, ao longo que estão estudando técnico, enfermagem, medicina, eles estão atuando também nos laboratórios, nos hospitais, estagiando o tempo todo, estudo, estágio. O Augusto pode até confirmar isso, né? É o tempo todo teoria e prática, né? Durante quase todo o período de estudo que se tem dentro do contexto da medicina.
Exatamente por causa que precisa dessa exatidão na prática da medicina, né? Para que não haja erro de jeito nenhum. Adilson? Não, Padre. Só concluir aqui o raciocínio. Então, assim, Jesus também trazia essa prática na vida dos discípulos, inclusive envia eles em missão, vai e escuta, né, novamente aquilo que eles vivenciaram. Teve aquele momento, como já falamos lá atrás, que eles foram e encontraram alguém fazendo o serviço, eles proibiram, Jesus corrige imediatamente uma ação errada deles. Então foram estágios esses, né? Eles foram fazendo esse vai e volta, participavam, escutavam Jesus na multidão, participaram desse processo todo de ensinamento. E às vezes nós cristãos queremos que as coisas, né? Nós precisamos trabalhar isso com as nossas comunidades, que não é uma formação só, né? E mudou tudo. Não, é um caminho, é um processo todo que nós precisamos fazer. Assim como, e às vezes, quando nós ensinamos errado ou aprendemos errado, depois leva um tempo para a gente ir corrigindo isso novamente, mudança de mentalidade. Eu acompanho a iniciação à vida cristã, a catequese, né, de inspiração catecumenal, iniciação à vida cristã. Agora eu estou ajudando até no regional. E a gente observa que é um caminho de retomada, que isso foi dos primeiros cristãos, depois, pelo aumento dos cristãos e até a forma que depois, quando a igreja se torna a religião do Estado, já não precisava de fazer toda aquela formação do catecumenato, que antes era escondido para saber realmente quem queria seguir verdadeiramente a Jesus, se despreocupou dessa catequese concreta e fazia desobriga, né? Batizava 1000, não sei tantas pessoas, uma multidão de pessoas iam. Então, assim como se expandiu o número dos cristãos católicos, mas ao mesmo tempo o número de discípulos formados, preparados, diminuiu. A qualidade da vivência da fé. Hoje nós vivemos as consequências disso de forma mundial. E hoje eu estou enfrentando isso, hoje eu acompanho diretamente uma experiência concreta, é esse processo da iniciação à vida cristã, que não adianta passar simplesmente ali, vivenciar os ensinamentos mais práticos, do diálogo, da catequese dialogada, dos ritos, mas se não há uma compreensão da comunidade, das pastorais para acolher esses cristãos para dar continuidade nesse espaço. Então, as nossas pastorais, as nossas estruturas da igreja não se prepararam, não estão prontas para acolher esses novos cristãos e dar continuidade no discipulado deles. Às vezes até barra essa presença nova dentro dos novos grupos, entendeu? Então vejam que esse passo é importantíssimo. Marcos já destacava isso do ensinamento de Jesus, que ele é feito na prática, andando, né? Esse ensinamento, isso é importante a gente destacar no Evangelho de São Marcos. Depois, Jesus não abre mão de seus princípios básicos. O cristão, o discípulo, ele assume isso na sua prática vivencial, né? As verdades, o projeto inicial do segmento de Jesus. Jesus mantém uma proposta clara, mas firme. Ele faz a abertura, acolhe a todos, acolhe o pecador, acolhe o cobrador de impostos, acolhe todos, mas ele traz para abandonar aquela dispersão e congregar para um caminho de discipulado, para fazer um itinerário, para que possa ser formado. Jesus, ele não foi uma forma liberal para ser discípulo, não. Ele buscou
que eles saíssem daquela, fizessem uma mudança totalmente em suas vidas para se apresentar nessa nova proposta, né? Então, claramente isso. Então, vamos lá para esses últimos minutos que temos. Eu deixo um pouco para vocês fazerem uma ressonância, né? Um pouco dessa compreensão. Não, deixa eu só fechar os 11 pontos rapidinho. Então, os conflitos, que é o 8º aqui, os conflitos são um ponto de partida para as instruções. Sempre que havia divergência interna dos discípulos, Jesus dava uma pregação, um ensinamento novo. Nas multidões também ele trazia essa novidade, né? Contrapunha. Quando ele era confrontado pelos fariseus, também ele dava uma resposta. Não é dessa forma, né? Não se pratica assim. Aí ele questiona, né? O reino não poderia ser diferente. No sábado, se faz o bem ou o mal, né? Salva uma vida ou deixa-se perder? Então ele aproveita esses momentos e dá os seus ensinamentos dentro desses conflitos. Depois, Jesus ele é duro na crítica à teimosia dos discípulos, que persiste sempre às vezes em querer caminhar num caminho errado, né? No capítulo 10, versículos de 28 a 31, traz um pouco essas forma teimosia dos discípulos, e ele corrige, critica, chama realmente a atenção deles, dá esse exemplo da criança ali no meio deles, as instruções, né? Então, o chamado de Jesus é radical, realista, total, coisa da vida, de vida e morte, né? Então, aqui, ele realmente prepara eles para confrontar nesse itinerário, né? Por isso, ele diz para abandonar-se e assumir tomar a sua cruz e seguir. Então, é um caminho duro, pesado, né? E Jesus toma essa atitude, né, de quem sabe que se passa entre eles e assume uma posição crítica diante dos conflitos que existe ali dentro do silêncio deles, porque tinham aprontado, né? Então, esses 11 pontos aqui que Marcos traz para nós, né, essa reflexão nesse capítulo 10, é muito importante para a gente fazer essa leitura e releitura do capítulo 9 e 10, da proposta do discipulado de Jesus, né? Desse caminho, do significado realmente da cruz, né? Daquilo que se apresentou, esse itinerário de Jesus da Galileia a Jerusalém. Esse itinerário da cruz é um ensinamento profundo para os discípulos. Muito bem, então a gente termina o conteúdo aqui, eu deixo um pouco vocês aí a falar alguma coisa.